Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero realmente que vocês estejam bem. Porém, esse vídeo hoje ele é mais voltado para uma pessoa que está passando por um momento difícil, que está passando por um período aí de depressão, de ansiedade, né? Mas se você também não estiver passando por isso, você pode também estar assistindo para estar ajudando talvez um amigo mais próximo, né? E talvez até em um dia difícil aí, porque você vai conseguir se conectar consigo no final desse vídeo, tá? Hoje eu vou falar sobre um documentário que está escondido na Netflix. Eu encontrei esse documentário e ele é uma ferramenta poderosíssima. Ele é sobre duas pessoas, né? É um paciente e um psiquiatra. Esse paciente ele está fazendo esse documentário sobre o seu psiquiatra para mostrar as ferramentas que ele passou para o paciente, né? Porque essas ferramentas mudaram a vida dele e ele quis assim passar para as pessoas que também estavam passando pelo mesmo período que na época ele sofreu, fez toda uma transformação na vida dele e mudou o quadro de vida dele. Esse documentário ele foi lançado na Netflix em 2022. O documentário ele é basicamente sobre duas pessoas, como eu expliquei para vocês. O psiquiatra é Phil Sturges, nascido e criado em Nova York, se formou na City College e atuou em presídios e logo depois ele abriu seu próprio consultório. A outra pessoa é Jonah Hill. Ele é ator, produtor, compositor e diretor. Ele é conhecido por alguns filmes de comédias. Dois desses filmes de comédias foram indicados ao Oscar, sendo um dele O Lobo de Wall Street, que é o mais conhecido. Basicamente, o documentário começa falando sobre o que você quer. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que é o modo caverna, que eu falo muito sobre isso também. Que primeiramente você precisa saber o que você quer para que você saia desse estado. Porque às vezes a gente está com a cabeça tão cheia de pensamentos devido a o que as pessoas falam ao nosso redor, devido à nossa criação, devido a gente ficar olhando muito como o outro rege a vida dele, né? E às vezes a gente esquece de entender a nós mesmos e descobrir o que a gente quer. Então, o primeiro passo, gente, para você sair desse sofrimento, né, desse momento difícil, é você descobrir o que você quer. Um relato muito importante de Phil é que ele não queria ser um psiquiatra logo quando ele começou nessa carreira, né? Ele não queria ser um psiquiatra que ficasse só ouvindo os pacientes, como os psicólogos e os psiquiatras fazem. Hoje está muito recomendado, né, que a gente faça terapia. Então, você que faz terapia, você sabe que o psicólogo ele fica ouvindo e raramente ele te dá algumas ferramentas e interfere ali no teu modo de viver, né? E ele não, ele fez de uma forma diferente, ele quis já passar algumas ferramentas para o paciente para que de forma imediata você já pudesse se recuperar, né? E eu acredito muito nisso, nessas ferramentas que ele passou mesmo para o Jonah, né? Porque eu mesma uso algumas dessas ferramentas e dá muito resultado na minha vida, no meu dia a dia. Logo depois de ele perguntar o que você quer, ele fala sobre a força vital, que são sobre três parâmetros, sobre o exercício físico, sobre você se conectar com as pessoas e se conectar consigo mesmo. Quando ele fala se conectar com as pessoas, é porque nós somos seres sociáveis. Então, geralmente, uma pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, e com certeza a pessoa que está em depressão, ela geralmente não vai querer se conectar com as outras pessoas, né? Às vezes ela trabalha ali obrigada, mas quando chega em casa não quer sair, não quer se socializar, e aos poucos ela vai perdendo amigos, né? Mas é exatamente isso que ele fala, que você precisa se conectar com as pessoas, precisa fazer um esforço para que você se conecte com as pessoas. A outra parte é sobre o exercício físico. Ele fala que se você tiver um sono regulado, se você tiver uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, você praticamente já vai estar 85% curado. E a outra parte é você se conectar consigo mesmo. É claro que a gente falando assim, né, você precisa se conectar consigo, não é uma coisa tão fácil, porque se fosse fácil,
todos nós faríamos, né. Então, uma das ferramentas que ele informa no documentário, pra você se conectar consigo, é através da escrita, e realmente é muito importante. Eu até trouxe um vídeo também para vocês no meu canal sobre o diário, né, e quando você escreve, você consegue entender o que está passando na sua cabeça, né. E aí muitas das vezes a gente não quer conversar com amigos próximos, e aí você pode escrever, sobre o que você está passando e sobre o que você quiser, na verdade, no seu diário. A outra parte que ele fala é sobre a nossa parte X. Ele fala que todo ser humano ele tem uma parte X. Que seria essa parte X? Seria a parte negativa do ser humano. Então, é normal a gente, tudo que a gente for iniciar, tudo que a gente for fazer na nossa vida, ter um lado negativo na nossa cabeça, falando que talvez aquilo não vai dar certo, sempre criticando o que você está fazendo, e que é normal. E você precisa aprender a lidar com isso e sempre olhar para o lado positivo da vida, né, porque, a gente sempre vai ter problemas, sejam eles pequenos ou grandes, né, problemas de pessoas ricas ou pobres, mas você sempre vai ter problema. E se você for uma pessoa que sempre ficar olhando para o lado negativo da vida, você nunca vai estar feliz, né. Então eu tenho certeza que alguma coisa boa está acontecendo aí sim, nem que seja você acordar, você respirar, isso já é uma coisa boa. Então, você precisa olhar para o lado bom da vida. Outra coisa que ele fala sobre a parte X, que no caso é o nosso lado negativo, é que não importa o quanto você, fique feliz, né, olhe só pelas coisas boas da vida, mas ela sempre vai voltar. Então você precisa realmente ficar fazendo essa manutenção, né, se policiar ali no seu dia a dia e ver: "Será que eu realmente não estou muito negativo?". E agora eu vou trazer uma dica que é minha, sobre a meditação, gente. Eu faço muito meditação, eu quero até fazer um vídeo para vocês sobre isso, né. Então, a meditação, ela é uma ferramenta que ela vai cessar esses pensamentos na sua cabeça, no seu dia a dia, porém você precisa agir, precisa fazer. Eu faço 2 vezes ao dia, na parte da manhã ou à tarde, ou quando acontece uma coisa muito chata comigo no meu dia a dia, e aí eu venho para casa e acabo fazendo, né, e eu fico bem. Porém, como ele fala, né, o lado negativo ele sempre vai voltar. No outro dia, quando eu durmo, se acontecer alguma coisa chata, eu volto a ter ali meus pensamentos negativos, né, meu lado negativo, porém eu sempre fico me policiando, meditando, faço exercícios e sempre me conecto com os meus amigos, como ele realmente fala. Gente, isso dá muito certo. Eu trouxe aqui para vocês porque eu realmente faço isso na minha vida, né, e foi uma coisa que realmente deu muito certo para mim, tá. Então, vão assistir esse documentário na Netflix. A outra ferramenta que ele traz, gente, são 3 parâmetros que ele fala que o ser humano sempre vai ter, que é a dor, a incerteza e o trabalho contínuo. Então, é basicamente também sobre o lado negativo. Não importa se você já é rico, não importa se você é pobre, não importa, se você trabalha, se você não trabalha, não importa o que você esteja fazendo da sua vida, se você já é casado, se você namora, não importa. Por mais que você fale que você é uma pessoa muito feliz, em algum momento da sua vida você vai sentir dor, né, então às vezes seja por um luto de um relacionamento ou por um luto familiar, então a dor ela vai ser inevitável em algum momento da sua vida. A outra parte é sobre a incerteza, né, então também em algum momento da sua vida você vai sentir incerteza, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse canal, né, eu fiquei muito pensativa, né, então isso é uma incerteza se daria certo ou não, então isso faz parte do ser humano. E a outra é sobre o trabalho contínuo. Então, às vezes, a gente acha que, "Ah, eu não quero mais trabalhar, eu queria ser herdeira, né, eu queria ganhar dinheiro fácil, eu não queria que a vida fosse desse jeito", porém, o trabalho ele não foge do ser humano, né, e o ser humano ele precisa do trabalho, o trabalho ele dá sentido à vida, seja é claro que a gente não está falando daquele trabalho que suga a vida do ser humano, né, mas todos nós precisamos trabalhar e é necessário,
aí para trazer sentido à vida do ser humano. Outra ferramenta que ele trouxe, gente, que eu achei muito legal, essa foi uma ferramenta mesmo que eu levei muito tempo na minha vida para aprender, porque eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu não gostava de demonstrar fraqueza para as pessoas. Na verdade, acredito que foi até um pouco por conta da minha criação, né? E eu sei que tem muita gente por aí que age dessa forma, né? Que não gosta de demonstrar fraqueza, não gosta de falar dos seus problemas, né? Para ninguém, às vezes nem para um amigo que ele confia, ou para sua mãe, para o seu pai, para o seu familiar, né? Mas é muito verdade essa ferramenta que ele trouxe, né? E ele era ele era não, ele é um cara muito estudado, né? Então ele fala sobre a vulnerabilidade. Então, gente, e entra até na parte de você se conectar com as pessoas, porque o ser humano, primeiro que ele precisa se conectar, e segundo que você só vai conseguir se conectar com uma pessoa se você também mostrar o seu lado vulnerável, porque a outra pessoa vai entender que você também é um ser humano e que você também sente dor, que você também tem incerteza na sua vida. Então, você precisa também demonstrar vulnerabilidade. Não é que você precise, né? Mas você pode demonstrar vulnerabilidade, né? Às vezes a gente fica com vergonha de chorar na frente de um amigo, até mesmo na frente do nosso familiar, e aquilo vai se acumulando no nosso corpo e não é bom. Então, não tenha vergonha de mostrar vulnerabilidade, não tenha vergonha de procurar um terapeuta, não tenha vergonha de falar sobre os seus problemas. Claro que a gente não vai abrir os nossos problemas para qualquer pessoa, falando para qualquer pessoa que a gente encontrar. Isso é óbvio. Mas não tenha vergonha de ter um amigo que você confie, de ter um familiar que você confie e fale sobre as suas vulnerabilidades, porque isso é ser humano, tá? E tem uma parte que ele fala sobre isso, que ele bate na mesma tecla, falando que não há progresso sem vulnerabilidade, né? Não tem como o ser humano evoluir sem a vulnerabilidade, tá, gente? Então, assistam esse documentário, vocês vão gostar muito, mas ainda tem mais ferramentas. A próxima ferramenta que ele fala é sobre a sombra. Todos nós, talvez não em toda a nossa vida, mas na maioria dos períodos da nossa vida, nós vamos ter sombras. O que que são as sombras? Sombras são aquelas coisas que a gente não gosta de expor. Vamos supor que você é uma pessoa muito tímida, então você normalmente não gosta de socializar por causa disso. E quando você é obrigado a se socializar, isso te constrange. Então, isso vai ser a sua sombra. São coisas que você realmente precisa trabalhar em si, que você não gosta de expor, né, para as pessoas. São suas fraquezas, no caso. E aí ele fala que a gente não pode ter vergonha disso. É que no caso também traz a nossa vulnerabilidade, né? Você precisa realmente aprender a conviver com isso. Você precisa demonstrar que isso faz parte da sua vida, né? E não realmente não ligar para a opinião das pessoas, aprender a lidar com aquilo. Porque quando a gente gosta de uma coisa da gente, é, de na verdade, a gente aprende a lidar com, mesmo que seja uma sombra nossa, não importa o que os outros falem, gente, aquilo não vai afetar a gente, né? Então, é basicamente isso que ele fala, que você precisa aceitar a sua sombra, você precisa se conhecer, né, e aceitar a sua sombra para que o mundo externo aí não te afete por causa dela, tá? A próxima ferramenta é sobre a foto instantânea. É basicamente sobre a expectativa, né? Nós temos o hábito de sempre criar expectativas sobre as coisas que fazemos, seja sobre um trabalho, seja sobre um relacionamento, seja sobre algum projeto futuro que nós estamos realizando, né? E acredito que isso é normal do ser humano, mas a gente precisa se policiar para a gente não se frustrar lá na frente, para a gente saber que talvez até aconteça da forma que a gente estava pensando, mas não totalmente. Então, o ser humano ele tende a fazer isso, a projetar ali uma vida que ele acha que vai sair exatamente como ele pensou, né? Mas não é bem assim. Então, a gente precisa ter a consciência de que talvez aquilo até aconteça sim, né, mas que não vai acontecer exatamente como a gente pensou,
né, gente? Então às vezes a gente acha que isso não vai trazer problema na nossa vida, não vai bugar a nossa cabeça, mas já pensou, juntando tudo isso que eu estou falando aqui, uma pessoa que cria expectativas, uma pessoa que não faz exercício físico, uma pessoa que não se conecta com as pessoas, uma pessoa que tem medo de mostrar suas vulnerabilidades, não tem amigos, não quer ser sempre forte, não fala sobre a sua dor, não fala sobre as suas fraquezas, não se conecta com o mundo. Já pensou tudo isso misturado? Gente, é claro que você vai ter um quadro de ansiedade, é claro que em algum momento você vai ter um quadro aí de momentos difíceis. Às vezes, você deixando de fazer apenas uma dessas atividades, por exemplo, eu não sou muito de me socializar e é normal para mim. Legal, mas você precisa se conhecer. Será que realmente eu não estou me socializando porque eu sou muito tímido, mas eu gostaria de ter mais amigos, eu gostaria de me conectar com as pessoas? Ou eu realmente me conheço e eu não quero socializar porque eu gosto de realmente ficar sozinho? Entende, gente? Então, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer, você precisa se conectar consigo, né? Às vezes a gente olha muito para a vida dos outros, a gente olha como os outros fazem as coisas e a gente esquece, né, de estudar a coisa mais importante que somos nós mesmos. Por último, e não menos importante, essa é uma ferramenta que se tornou até um clichê hoje em dia, né, na internet, no Instagram, aí pelo fato das pessoas falarem muito, mas eu costumo sempre dizer que apesar de uma frase, de alguma coisa ter virado clichê, é sempre verdade, né? Porque se virou clichê é porque realmente as pessoas falaram muito e a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, essa última ferramenta que vou trazer aqui para vocês é a gratidão. Realmente, faça isso, gente. Faça um caderno e coloque pelo que você é grato. Eu não tenho nada para ser grato. Gente, tem sim. Só do fato de você acordar, só do fato de, às vezes, a mãe de vocês estarem viva, do pai, entendeu? Da sua irmã, do seu irmão estar vivo, do seu cachorro, já é para você ser grato, tá? Então, vá fazendo aos poucos pelo que você é grato. Eu sou grato por poder malhar, eu sou grato pela minha faculdade, eu sou grata pelo meu namorado, eu sou grata pela minha família. Então, vá fazendo aos poucos e depois você vai ver o quantas coisas você é grato, tá bom? Essa foi algumas ferramentas que eu trouxe do documentário. Vale a pena assistir, principalmente se você está passando por um momento difícil. Façam isso, gente. Assistam e depois vocês voltem aqui no canal, me informem se vocês gostarem. Tirem também suas dúvidas, eu estou aqui para ajudar. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de mim, me siga no meu Instagram, vou estar deixando aqui embaixo. E se inscreva no canal, curta, compartilhe com aquela pessoa que está precisando. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau.